Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Franceline. Boa noite, Tainá. Boa noite, Bruna. Vamos entrando. Vamos compartilhando. Se você lembra de alguém que deveria estar assistindo essa live, não deixe de compartilhar. Boa noite, Ju. Boa noite, Lais. Boa noite, Ana. É sempre muito importante compartilhar com outras pessoas, porque sempre a gente lembra de alguém, né, que está passando às vezes por um momento mais difícil, que deveria estar assistindo essa live, que hoje vai ser um tema bem importante. Vamos conversar com a psicóloga Laisa, vamos falar aí, né, sobre a questão da ansiedade ali, da ansiedade social no pós-Covid. Então, um tema que a gente precisa, tem muitas pessoas sofrendo e não sabendo lidar com suas emoções. Estamos aí voltando a esse novo normal, às nossas atividades, ao convívio social, às atividades física, academia, restaurante. Só que tem pessoas que às vezes não estão conseguindo lidar, até porque ficaram muito tempo em isolamento, estão com medo ainda. Então, isso acaba sendo, né, normal diante de tudo que a gente passou, mas a gente precisa, né, enfrentar essa nova realidade e a gente vê que muitas pessoas estão sofrendo com tudo isso. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Laisa, que é essa psicóloga, e para trás esclarecendo várias dúvidas. Então você pode participar da nossa live, pode estar enviando, né, suas dúvidas, fazendo perguntas, não deixe de participar. Desde sábado a gente abriu caixinha de pergunta aqui no Instagram da Uminivita, então recebemos algumas perguntas da caixinha também, e você também não deixa de participar. E toda segunda-feira, hoje já fechou, acho que na última segunda, 3 meses de live já, então toda segunda-feira é um compromisso que nós temos aqui com você, de trazer sempre um convidado, uma pessoa, né, para estar aqui compartilhando informação de qualidade. Então, quem está aqui pela primeira vez, aí bota um eu aí, só para mim saber se tem gente nova, que tem pessoas que aqui, ó, tô firme e forte toda segunda conosco. E quem está aqui pela primeira vez, bota um eu aí, para mim saber se tem pessoas novas aqui participando. E quero aproveitar, antes de iniciar nossa live aqui com a Laisa, e falar sobre um projeto que lançamos hoje aqui na Uminivita. A Uminivita está sempre pensando de que maneira contribuir com o meio que vivemos. Então não é só pensar em qualidade de vida, em longevidade, em transformar, e sim um meio que vivemos. E ontem a gente comemorou a questão, não comemorou, né? Ontem é o dia, né, que se fala sobre o dia do meio ambiente, né? E de que maneira a gente pode contribuir. Então, a Uminivita, pensando nisso, ela tá plantando uma sementinha. A gente lançou um projeto Menos Poluição, né, e Mais Vida, que é o que? Criamos uma eco bag, que é aquelas sacolas sustentáveis, onde a gente convida você a participar conosco nesse projeto. Então, assim, ó, e está, né, deixando de usar aquelas sacolas de plástico e adotar uma eco bag com um valor bem simbólico. Esse valor das eco bag vai ser revertido, né, para uma instituição tanto de Mituba e uma de Tubarão. Então, o intuito desse projeto é simplesmente conscientizar as pessoas a fazer a sua parte, né? Então, a gente acaba, né, a gente não tem noção da quantidade de lixo que a gente, né, acaba gerando diariamente. Então, que a gente possa deixar, né, um planeta melhor, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os sobrinhos. Então, convidamos vocês a participar desse projeto conosco. Boa noite, Ari! Obrigada, boa noite a todos. A Laisa já está conosco aqui. Vamos dar início.
E você que ficou interessado em saber um pouquinho mais sobre esse projeto, eu convido para você que no final da live, corra aqui no Instagram da Omnivita e assista o nosso vídeo que postamos ontem falando sobre a poluição, sobre o meio ambiente e sobre esse projeto maravilhoso que a gente lançou hoje, pensando em contribuir no meio em que vivemos. Deixa eu só chamar a Lais aqui, só um minutinho. Enquanto isso, ó, pessoal, vamos compartilhando, enviando, mandando aviãozinho aí. Aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Boa noite a todos. Vamos ver. Deu um chute aqui, peraí. Deu certo. Ah, deu certo. Boa noite, Laisa. Tudo bem? Tudo bem. Que legal a ideia da Ecoback. Muito legal. Legal, né? Não, foi assim, pensando, né, no dia 14, que foi ontem, que foi falado muito sobre a questão do meio ambiente, da poluição, e aí a gente pensou já no início de agosto, né? Então, acho que a gente pode fazer uma ação voltada, né, para o meio ambiente, porque a Omnivita, quando a gente fez toda a transformação de nome da Fórmula X para a Omnivita, foi pensando nisso, se conectar com a natureza e no meio que vivemos. Então, a gente quer estar presente em todas essas casas, né? Do físico, do corpo, do planeta. Então, essa é a nossa missão como empresa, né? É muito interessante, então... muito legal. É uma ótima iniciativa. Tá. Obrigada. Então, Laisa, primeiramente quero agradecer, na realidade, pela sua disponibilidade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ficamos muito felizes. A gente sabe o quanto é corrido, né? O dia inteiro na função, chegar à noite ainda ter que ter live. Mas é um compromisso que eu tenho já aqui toda segunda em trazer um convidado que tenha bastante informação, em compartilhar informação com qualidade, que é o que a gente precisa. Eu que agradeço o convite, né? Eu adoro fazer live, adoro quando me convidam. Gosto e também acho que é um compromisso, né? Que a gente tem até com a nossa profissão em estar divulgando informação de qualidade. Acho que a gente precisa, né? Se a gente tem esse espaço que a gente pode estar mais próximo e trazer conhecimento para as pessoas que nos seguem, eu acho fundamental. É isso mesmo. E então vamos aqui iniciar. Desde sábado a gente já abriu aqui no Instagram da Omnivita uma caixinha, as pessoas já mandaram. Vou iniciar com algumas perguntas que eu criei. Eu vou estar mesclando com as perguntas também, mas as pessoas que estão aqui na live podem participar, podem enviar suas perguntas, suas dúvidas, que aí fica uma coisa bem dinâmica, fica bem participativa. Eu gosto bastante do integrativo. Eu acho legal quando as pessoas estão nos assistindo, já estão comentando. Eu acho que é bem gostoso, né? As pessoas também se sentem parte desse processo. Com certeza, até porque a dúvida de uma pessoa muitas vezes é dúvida de outra, tá ali a resposta, tudo certo. Que bom, então. Então, para iniciar a nossa live, né, vamos, né, iniciar pela pergunta do tema da nossa live, né, na realidade, né. Então, assim, né, o que seria nessa ansiedade, né, social, né, que é o tema da nossa live, né? Então, eu estou me formando em psicopatologia, né? Eu gosto sempre de explicar o que é a psicopatologia. É a ciência dentro da psicologia que estuda os transtornos mentais, né? Os transtornos psiquiátricos. E faz essa ponte entre a psicologia e a psiquiatria, né? Então, a gente tem hoje alguns transtornos, né? Psiquiátricos. Dentro do transtorno ansioso, dos transtornos ansiosos, a gente tem o que a gente chama de transtorno de ansiedade social, conhecido como fobia social. Então, a fobia social, né? O nome dela científico é transtorno de ansiedade social. Então, às vezes as pessoas acham que são duas coisas, mas não. É a mesma coisa. Quando a gente fala de fobia social, a gente está falando de ansiedade social, tá? E o que é esse transtorno, né?
A ansiedade social é um medo, né? Uma preocupação e uma ansiedade acentuada perante alguns eventos sociais, né? O que são esses eventos sociais, né? Isso pode acontecer tanto com criança, tanto com adulto, tá? Vamos pegar um exemplo, né, de um adulto. Aquele adulto que tem muito medo de uma apresentação em público, que às vezes larga um trabalho porque não consegue, né? Tem aqueles tremores, fica com rubor, não consegue fazer uma reunião, não consegue, às vezes está aqui como nós, fazendo uma live, pensa, Deus me livre, prefiro ser demitido do que passar por isso. Então, é uma ansiedade e uma preocupação de forma muito negativa com esses eventos, né? Algumas pessoas com ansiedade social, elas têm até muito medo de jantar fora, de comer fora. Justamente porque eles têm essa preocupação e esse medo de ser avaliado negativamente por outra pessoa. Então, é um medo acentuado perante situações sociais. Aí a gente volta para a criança, né? As crianças também têm, né? E aí a criança, o que acontece, né? A gente avalia que ela tem essa ansiedade com os pares, né? Que são crianças da mesma idade. Então, se ela vai para a escolinha, às vezes ela fica muito no cantinho, né? E diferente do adulto, os sintomas acabam sendo diferentes, né? O adulto, ele fica com tremores, fica ruborizado, fica com aquela sensação bem ansiosa, assim, mão suando. A criança não. A criança às vezes chora, né? Fica agarrado no colo da mãe ou nas pernas, não quer sair, né? Então a gente tem esses sintomas. E na clínica, né, a gente vê isso no consultório, que agravou um pouco mais pós-pandemia, né? Sim. E eu ia até te perguntar, né? Existe algum você comentou de alguns sintomas, né? Existe algum sinal, sintoma assim que é alerta, assim que a gente precisa acompanhar, assim, ou né? Buscar uma ajuda, né? Porque às vezes a gente até vê alguma coisa, mas acha que é um momento, vai passar, né? Até quando a gente pode achar que aquilo vai passar e quando a gente deve ficar em alerta, né? Quando as situações são recorrentes, né? Quando os sintomas são bem mais acentuados, assim, do que... por exemplo, a gente tem uma live, às vezes a gente fica, né? Aquela sensação, como é que vai ser? Né? A gente fica com uma ansiedade, mas é algo tranquilo, né? Eu digo por mim, né? Mas acredito que pra ti também, já que tá isso toda segunda-feira, aí é uma coisa que a gente consegue controlar, né? Mas a pessoa não, né? E é um sintoma, por exemplo, às vezes a pessoa começa a atropelar as palavras devido a essa ansiedade, acaba passando mal, né? Tendo muito vômito, às vezes dor de barriga, perante um evento. E a criança, como eu falei, o diagnóstico é diferente, né? A gente avalia muito com outras crianças, não somente com os adultos, mas como que ela se comporta, né? Com outras crianças, às vezes na escolinha, às vezes até com alguns primos, por exemplo. A família vai viajar, né? A gente consegue observar como é que esse irmão, né? Se tem um irmão, como é que o irmão se comporta, como que a criança que tem ansiedade social vai se comportar, né? Então, assim, a gente acaba avaliando e vê que essas situações são recorrentes, né? Elas ocorrem em outros ambientes, né? E não é só na escola, às vezes na festinha de aniversário, né? Tu vai cantar parabéns pra mim? Sabe? Então, a gente vai avaliando que é em outros contextos e de uma forma mais severa do que o basal, vamos dizer assim, o que é normal. Sim, e ela pode evoluir assim para algo mais grave, assim, até porque principalmente a gente falando aí de criança, né? Eu fico pensando, né? Eles ficaram tanto tempo fora da escola, né? Então, assim, se sentir de novo naquele grupo, alguns amigos saíram, né? Uns estão de máscara, outros estão sem máscara, né? É bem difícil, né? Eu até recebi uma pergunta na minha caixinha no Instagram que falava assim, né? O que mais acentuou, né? Se foi mais em criança, em adulto, nós não sabemos dizer quem sofre mais com isso hoje em dia, né? A gente ainda não tem estudos. Mas eu acho que ambos sofrem,
só que de formas diferentes, né? Uhum. Porque a criança, ela ficou muito tempo isolada, né? E aí, quando ela Uhum. volta para a escola, Exatamente. não volta como era antes, volta tudo muito diferente. E aí, Uhum. o que acontece? Essa Sim. adaptação para a criança é muito difícil, né? O isolamento social é muito difícil, Uhum. porque a gente tem crianças que muitas vezes não tinham um amiguinho para brincar, e que ficou muito só com o adulto. Uhum. Sim, sim. E aí tem todo o cuidado também que teve com a pandemia, de não chegar muito próximo, de não fazer isso, de Uhum, não botar a mão aqui. Então, a gente acabou, né, uhum. protegendo, né, os nossos filhos, ou sobrinhos, afilhados, e aquilo acaba transferindo para a criança, né, uma responsabilidade, eu não posso chegar próximo, perto, né, o que Uhum. que eu posso, o que que eu não posso, e já gera uma ansiedade também. Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? Durante a pandemia, a gente ficou isolado, né? Então, muitas pessoas, às vezes, Uhum, nem com a família tinha muito contato, né? Ficou, às vezes, pai, mãe e o sim. filho, durante muito tempo, porque a gente teve um Uhum, longo período aí de isolamento social, né? Aí, esse retorno é aham. muito difícil, não só para a criança, mas para os pais também, né? E aí, Sim. pode E o que falar, que a Fábio. gente Não, imagina, eu ia dizer, né, o que a gente pode fazer para esse retorno ser um pouco mais leve, Exatamente. né? É, eu vejo que a gente tem que dar espaço para fala, né? E deixar a criança falar como é que ela se sente, Uhum, né? Qual é a dificuldade dela no uhum, ambiente escolar? Ela tem vergonha? Porque às vezes a criança diz que tem medo, que tem vergonha. A gente tem que entender se isso é realmente porque ela está se sentindo excluída, né? Não está sabendo como ficar com os coleguinhas, como se aproximar, né? Porque pra gente também foi difícil esse uhum, retorno, né? sim, De alguns com eventos, certeza. né? É como tu falou, tem gente que ainda anda de máscara, e aí a criança é muito curiosa, ela pergunta por que que fulano anda de máscara, por que que eu posso andar sem, né? Então, de conversar, né? Eu acho que é de Uhum, conversar, porque o isolamento social já é um dos critérios de diagnóstico para a ansiedade social, é o isolamento social. Então, para quem sim, já tinha sim, esse quadro, acabou agravando ainda mais por causa desse uhum, isolamento. sim. E diante do que tu acompanha na clínica, assim, mais, o que que tu vê como quais as justificativas, né, para o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas? Então, né, é, a gente vê os quadros ansiosos, né? Eu vejo muito, assim. Eu Uhum, acho que os quadros ansiosos, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que foi um dos que mais tiveram, mais apareceram no consultório pós-pandemia, sim, né? uhum, Justamente por essa sim, questão que a gente não sabia o que era esse vírus, né? O que dava uma ansiedade, uma uhum, preocupação. Não tinha vacina, né? Muitas pessoas ficaram enlutadas, uhum, então gerou uma preocupação excessiva, né? Era um cenário muito assustador. sim, E aí, pós isso, esses sim, sintomas muitas vezes persistiram, né? Então a gente vê uhum, eu vejo muitas pessoas assim, com transtorno de ansiedade generalizado, né? Às vezes as uhum. crianças com ansiedade de separação, porque ficaram muito tempo com os pais, aí os pais voltaram a trabalhar, voltou à escola, teve esse rompimento, né? Porque estava todo mundo juntinho, ficava Uhum, 24 horas com a criança, né? E aí teve essa ansiedade de separação também. com certeza. E a questão da ansiedade social, né? Que é a fobia social. Por quê? Porque o isolamento, a pessoa que tinha ansiedade social, né? Um dos critérios é o isolamento social. Aí, com a pandemia, esse isolamento social agravou muito, né, o quadro. E Uhum, aí, para essa pessoa, sim, é muito mais difícil enfrentar agora, pós-isolamento, porque ela ficou muito tempo uhum, isolada, né? Então, é sim, sim. difícil voltar. Uhum. E tu acha que uma pessoa que, tipo, tem pessoas que já, às vezes já tinham uma predisposição, já tinha, né, um histórico de, de ter ansiedade, a gente já conhece, né?
essa pessoa com certeza teve um gatilho a mais, né, para se isolar mais, para agravar a sua ansiedade. Mas pessoas que nunca tiveram ansiedade também na clínica, tu consegue ver que desenvolveram ansiedade só por causa da Uhum. pandemia, A assim? gente, né, não fala muito assim em causa, né? Porque eu sempre digo que transtorno Uhum. mental, assim, né? É como se a gente fosse fazer um bolo, né? E aí, cada Sim. sintoma é um ingrediente do bolo. Então, cada sintoma é um ingrediente do transtorno, né? A pandemia é um ingrediente, como tu falou. Uhum. Mas a gente tem a questão do fator genético, né? A gente tem a questão ambiental, a gente tem N ingredientes, né? Só que a pandemia, vamos dizer que ela foi Uhum. um ingrediente ali chave, vamos dizer que ela foi o fermento do bolo que fez crescer, né? Então eu Uhum. vejo que a pandemia, na questão da ansiedade, ela foi um ingrediente ali chave, sabe? Ela foi bem Uhum. severa para algumas pessoas. E a gente junta com o ambiente, né? Porque quando a gente fala em isolamento social, né, eu até trouxe um exemplo ali, né, que a criança ficou em casa, como se fosse uma família muito feliz. Mas isso não é a realidade de todos. Tem muita gente, às vezes, estava já com um problema Uhum. no casamento, e aí veio a pandemia, essa convivência 24 horas, né? Tudo isso soma, né? Porque que teve crianças Sim, que sim. ficaram no ambiente que não era tão acolhedor assim. E que às vezes a escola supria muita Sim. coisa. Com certeza. Até porque a gente fala muito do isolamento, da ansiedade do isolamento, mas a gente tem que pensar no Uhum, restante todo, né? As pessoas que ficaram desempregadas, a falta, né, do uhum. básico em muitas famílias, né? Então, tudo isso agravou, né, a situação E gera também, esses né? quadros ansiosos, né? Porque muitas vezes a pessoa às vezes acabou perdendo Sim, emprego, mudou muito a rotina da casa. Isso gera uma preocupação, né? Gera uma preocupação excessiva sim, ali, né? Que causa insônia, afeta o humor, e aí vai desencadeando a ansiedade, né? É que nem pessoas que sim. tiveram Covid, né? Sim. Até eu te perguntar, né? Pessoas que tiveram Covid também acabou, né, Uhum. desencadeando ali um pouco a mais. Exatamente. Por quê, né? Porque tiveram muitas vezes tiveram uma doença, né, em que a gente não tinha muito prognóstico, né? Nós não sabíamos, né? Nós profissionais da saúde não sabíamos como é que iria se desencadear esses sintomas, né? Seria ser grave ou não, era tudo muito novo, aí as pessoas, ai, agora eu tenho Covid. Às vezes tinha mais sintomas emocionais, né? Será que eu tô com falta de ar? Será que, ai meu Deus, eu acho que agora eu tô com falta de ar, né? Uhum. Então, assim, por quê? Porque era novo também. Eu lembro quando, né, até para compartilhar, né, quando eu tive Covid, eu tive 2020, não foi no primeiro ano, né, foi no final do ano, mas foi no primeiro ano de pandemia. Eu fui uma pessoa que comprei oxímetro, né, mesmo sendo Uhum. farmacêutica, mas pensei, né, eu preciso controlar a oxigenação. Então, assim, ó, olha o que a ansiedade faz. Eu estava bem, tive uma leve febre, fiquei 3 dias só com uma dor no corpo, uma gripe. Meu organismo, né, foi Uhum. muito, reagiu muito bem. Meu esposo tanto, mas eu fiquei naquele controle, assim, né? Ai, meu Deus, a minha respiração, ai, meu Uhum. Deus, a minha respiração. E é muito da cabeça. Então, se tu não tá bem, Exatamente. E às realmente. vezes, não sei tu, né? Mas eu também tive Covid. Eu já tava com a minha terceira dose, eu quase não tive sintomas, mas de vez em quando eu ficava assim, meu Deus, será que eu não tô com falta de ar? Eu falei, não, não tô com falta de ar, não vou ficar pensando nisso. Porque né, dá um receio de ter algo que é novo, né? É Sim, relativamente um vírus novo, sim, né? Aí as pessoas que tiveram com Covid ficaram certeza. com esse medo iminente da morte, né? Se ia piorar, né? Às vezes muito, Uhum, né? Verificando a oxigenação de minuto em minuto, né? Então, a gente tem sim, essas questões aí do pessoal que teve Covid, ou, né, porque a gente ficou com muitas pessoas enlutadas, né? Então, que às vezes perderam um amigo muito sim, próximo, um familiar, e isso gera também uma angústia, né? Além do luto, né? Fica essa preocupação, né? E se eu pegar? Aí, se acontecer comigo, o que aconteceu com fulano? Porque a gente faz sim, essas associações, né? E com certeza. pode falar, E até. Karen. Não, é que tá dando um atraso, desculpa, mas Ah, pode tá. continuar. Não, e a gente faz essas associações que geram ansiedade,
e que a gente volta na questão do isolamento social. Porque hoje, né, vamos dizer que está liberado, mas muitas pessoas também têm medo. Sim, com certeza. E você tocou num assunto bem importante, né? Já muitas pessoas perderam pessoas próximas, e isso foi uma pergunta que chegou na nossa caixinha, né? Já que a gente pode casar. Acho que eu vou fazer aqui a pergunta, minha mãe era ativa e após ser Covid e familiares, né, faleceram perto dela, ela não é a mesma. Não sabemos como agir. Ela saía muito, mas parece triste e infeliz. Tá. Só deixa eu anotar aqui É. um dos sintomas que eles já colocaram aqui. Uhum. Humor deprimido. Tá. O que a pessoa da caixinha trouxe, né? A gente pode ver que tem um fator aí de isolamento social, né? E de um humor deprimido. Uhum. O que é esse humor deprimido, né? Sim. É essa falta de vontade, às vezes, de fazer as coisas, esse desinteresse, né? Que às vezes a pessoa vai perdendo. Isso pode ser, né, por um processo de Uhum. luto, né? Ou pode ser Sim. aí um humor deprimido devido a uma depressão, a um quadro ansioso, né? Mas essa falta de Uhum. desinteresse tem que avaliar para não ser um processo aí deprimido, né? O que eu digo para o paciente quando ele está com humor Uhum. deprimido, eu digo assim, vai sem vontade. Ah, mas eu não tenho vontade. Não tem problema, mas vai Uhum. sem vontade mesmo. Porque a gente precisa que o paciente Sim. vá aos poucos fazendo essas atividades, né? Claro, porque é muito Uhum. difícil, né? Às vezes a pessoa acorda e eles dizem assim pra mim, mas eu não tenho vontade de sair da cama. Eu não tenho nem vontade de tomar banho, né? Uhum. Muitas vezes o paciente às vezes fica Sim. dias sem tomar banho, porque é um esforço, é algo assim muito cansativo para ele, é uma fadiga excessiva, né? E o que a gente faz? Sim. Vai tomar banho sem vontade. Nem que fique ali 5 segundos e saia do chuveiro. Mas que a gente precisa fazer esse Sim. movimento para o paciente ir resgatando algumas questões. E tratamento, né? Eu acho que esse caso já Uhum. é um caso aí que a gente pensa assim, poxa, se a pessoa era ativa, né? Vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. A pessoa fazia caminhada todos os dias. E a pessoa não vai, a pessoa não tem Uhum. vontade, aí já é um sinal de alerta bem grave, assim. A gente, poxa, tem alguma coisa aí que precisa ajustar, que precisa de ajuda, né? Porque é uma Sim. mudança de comportamento muito drástica, assim, né? Uma pessoa super ativa. E aí agora ela não tá mais ativa, é porque Uhum. ela, nesse momento, tá precisando de uma ajuda. A gente tem que entender o quadro dela, né? O que Sim. que ela é um humor deprimido, é uma tristeza, né? É um cansaço. O que que é? O que Uhum. que tá causando isso que a pessoa não tá no seu normal, vamos dizer assim. Sim. Mas eu acho que o grande desafio, né, Laísa, é fazer com que essa pessoa realmente É, aceite uma ajuda, né? Porque eu acho que para quem tá em convívio com essa pessoa, assim, porque eu sei que, como a gente está aqui na farmácia, a gente tem muitas pessoas que buscam ajuda, é algo para ansiedade, algo para melhorar meu sono, algo, né, para irritabilidade, enfim. E aí a gente sempre fala, não, tentar buscar ajuda de um profissional, tentar conversar, mas meu pai tá em casa, ou, né? E como fazer essa uhum. pessoa, né, realmente aceitar essa Assim, ajuda, né, né? gente? A medicação, quando a gente procura medicação, como tu falou, né? Às vezes as pessoas procuram, ai, eu quero uma medicação que eu não consigo dormir. A medicação, ela é um Uhum. fator para o tratamento, né? Mas é um Sim. fator. A gente tem vários fatores aí para o tratamento, né? E a gente ainda tem, dentro da saúde Uhum. mental, muita resistência. Eu vejo que com isso mudou muito na Uhum. pandemia. Acho que as pessoas se sentiram mais necessitadas ao extremo. Então, elas procuram mais a saúde mental hoje, Uhum. mas a gente encontra uma resistência, né? Às vezes eu ainda escuto pessoas falando que psicólogo é pra doido, né? E isso é muito Uhum. triste de se ouvir, né? Porque eu sempre digo para o paciente, Sim. a gente não carrega as nossas emoções num saquinho.
Nós não carregamos. Não Uhum. existe saúde física sem saúde mental e não existe saúde mental sem saúde física. Não existe. É junto, gente. Uhum. As nossas emoções ficam aqui, ó, no nosso cérebro, né? No sistema nervoso central. Então, se algo não funciona aqui, né? Quando a gente tá ruim do estômago, a gente vai no endócrino, enfim, no gastro, a gente vai nessa especialidade, né? Se eu tô com problema, sei lá, tô com pneumonia, a gente vai no médico do pulmão, né? Se eu tô com problema no coração, eu vou Uhum. no cardio. Mas quando eu tô com problema, né, na minha saúde mental, eu não vou procurar ajuda, né? Porque isso, não, eu Uhum. aguento, eu sou forte. Gente, não tem nada a ver com força, né? Por Uhum. exemplo, um paciente com uma Com crise certeza. ansiosa, ele libera muita adrenalina e muito cortisol no cérebro, o que em excesso faz mal, né? Uhum. A gente tem vários sintomas, Sim. né? Por exemplo, os sintomas Uhum. físicos que a gente fala da ansiedade, como vômito, dor de barriga, palpitação, falta de ar, tudo isso é dessa adrenalina e desse cortisol que estão desregulados, né? Então, a gente Uhum. precisa trabalhar essas questões, né? E a gente trabalha isso na terapia. A entender os nossos sintomas, Uhum. quais sintomas, qual a intensidade, tudo isso é na terapia. Então, essa família, né, que essa pessoa tem essa resistência, tem que conversar com ela e dizer, olha, mãe, ou olha, tia, não sei, vamos procurar ajuda, né? Porque se tu estivesse com outro problema, tu iria. E se fosse eu que estivesse dessa forma, tu ia querer que eu procurasse ajuda. Então, se não tá indo por Sim. mim nesse momento, se não tá indo por ti nesse momento, vai por mim. Porque a família sofre. Eu Uhum. digo assim, que a pessoa com transtorno mental, ela sofre, mas os familiares que vivenciam ali sofrem também. Com certeza. Com certeza. E o que essa pessoa pode, né? Claro que a gente sabe que a parte da terapia é fundamental, é importante, mas hábitos que ela já pode, né, fazendo em casa, escolhas que ela já pode fazer, mudando em casa, para contribuir, né, com essa melhora Exercício sistêmica. físico, gente, é fundamental, tá? Ah, eu não gosto de Uhum. academia. Não tem problema, a gente não tem só academia, né? A gente tem outras questões. Vai caminhar, Uhum. caminha. Ah, mas eu não sinto vontade. Mas vai um dia, caminha 15 minutos e volta. No outro dia que volta um prazo. Ah, eu vou 20 minutos hoje. Mas fazer exercício físico, né? Fazer um funcional, fazer uma caminhada. A gente precisa movimentar o nosso corpo, né? Nós somos feitos para isso, né? Então faz yoga. Enfim, a gente tem um leque hoje de exercícios físicos que ajudam muito, né? Muito mesmo. E como Uhum. eu falei, ah, mas eu não tenho dinheiro. Caminhar, correr, é de graça. Então, assim, vamos Uhum. começar pelo exercício físico, assim, é fundamental. Todos os meus pacientes, que eu vejo que tem pacientes aqui na live, eu vi que entraram, eu falo muito para eles, né? Só a sessão não faz milagre, né? Então, eu preciso da ajuda deles e eu sempre digo, exercício físico, né? A gente precisa movimentar o nosso corpo, que melhora o humor, melhora o sono e a alimentação, né? Eu digo Sim, para os meus com pacientes, a gente tem certeza. que cuidar também muito do que a gente consome, né? A nossa alimentação. Por exemplo, se eu tenho um paciente ansioso e ele Uhum. toma muito café à noite, a probabilidade dele ter insônia é enorme, né? Sim, com Então, certeza. É todo um tudo um conjunto, né? conjunto, exatamente. Por isso que eu gosto muito de trabalhar de forma multidisciplinar, né, com outros profissionais, porque eu acho Uhum. que aí a gente tem um tratamento bem de qualidade, né? É como tu falou, né? Voltando ali para o início da live, quem está nos assistindo desde o começo ali da Ecoback, é como tu falou, né? A gente trabalha num setor, mas nós, né, temos outras questões que fortalecem o nosso trabalho, né? É como tu falou, a questão do meio ambiente, a gente tem essa questão que a gente precisa também, né, que o restante funcione,
né? Então, quando eu pego um paciente, eu trabalho muito com eles, a questão do exercício físico, da alimentação, né? Se precisar de medicação, faço essa questão com o psiquiatra, né? Gente, mas eu não quero que a medicação faz mal, né? Gente, né? Ou às vezes tu tem que botar na balança o que faz mais mal e o que não, né? Os efeitos colaterais de um transtorno ou os efeitos colaterais de uma medicação, né? E tu, como farmacêutica, né, Fábio? Tu sabe que nem toda medicação vai ter tanto efeito colateral dessa forma, né? Como as pessoas acham que tem, assim, né? Por exemplo, tu vai dar uma medicação, né? Às vezes a medicação tem mínimo, assim, o efeito colateral, mas as pessoas Sim, acham que não, que vão ficar viciadas. E, gente, isso é muito antigo, né? As medicações hoje são muito rigorosas. sim. E mudou um pouco, né, também. Acho que isso é muito aquele Uhum, preconceito, né? Porque, na verdade, antigamente existia isso, né? Que só vai em psicólogo, uhum, psiquiatra quem é louco, né? Aquela situação que a gente começou no início, e só toma medicamento ou quem é louco. E não é assim. O medicamento, ele está aqui para uhum. um tratamento. Não necessariamente você vai precisar fazer esse uso para o Exato. resto da sua vida. E é o que eu falo muito na farmácia. Às vezes eles perguntam: esse medicamento eu preciso tomar para o resto da vida? Nenhum medicamento a gente toma para o resto da vida, salvo se tem uma indicação, uma doença, mas geralmente a gente toma por um determinado tempo e vai ajustando a concentração, vai substituindo por coisas mais naturais. E cada pessoa tem a sua individualidade, a sua particularidade, e vai ter a dose para cada pessoa, né? Uhum, Então, acho que a gente tem que. É que tem muito isso do uhum. antigamente, né? É muito cultural isso. Tanto que eu vejo muitas pessoas que falam, mas eu não quero ter que tomar, né, tal medicamento, né? Porque fulano toma, e fica assim, assim. Mas tem que pensar na tua saúde naquele momento. Às vezes é Uhum, necessário exato. para ajudar. Aham. E assim, gente, da mesma forma que eu digo para o paciente que a terapia também não é para sempre, né? O paciente, ele dá, eu trabalho muito com a questão da alta, né? Então, assim, o paciente vai vir, vai tratar e ele vai conseguir seguir, né? É que nem a questão da medicação, a gente não quer que o paciente tome medicação o resto da vida, ele vai tomar no momento que for necessário para ele, né? Eu vi que botaram da questão da medicação, né? Eu acho que o remédio na dosagem certa ajuda muito, com certeza, demais. Deixa eu ver aqui que a Aham, minha sócia sim. maravilhosa está nos assistindo, colocou a medicação correta diminui o sintoma. E é com isso que o paciente se sente mais seguro para agir. Exatamente, Ju. Eu vou pegar ali a deixa da Ju, né, que é psicóloga, neuropsicóloga. Realmente, por quê? Porque quando o paciente está ansioso, como eu falei, ele tem muito essa questão da adrenalina e cortisol. E aí ele tem muito sintoma físico. Uhum, E aí, o que acontece? Se eu pegar um paciente, por exemplo, que ele tem um emprego muito bom, mas esse emprego começou a exigir que ele dê palestras. E ele tem essa ansiedade uhum, social. Ele tem vergonha até sim. tomar água na frente das pessoas, ele não consegue comer, tem esses sintomas físicos muito acentuados na hora de uma apresentação, começa a gaguejar, passa muito mal. Para ele enfrentar essa situação, a gente vai precisar da medicação para que ele comece a tolerar esse desconforto Uhum, físico. sim, sim, com certeza. E é isso que a gente precisa entender e é que a gente precisa passar para as pessoas, né? E às vezes é necessário uma fase do tratamento em si, mas não necessariamente você vai ficar dependente desse Uhum, medicamento, né? E até hoje existe, né, vários tipos de medicamentos, existem coisas mais uhum. naturais, não necessariamente precisa ser um medicamento controlado, né? Hoje tem Uhum. tantas plantas que têm ação ansiolítica, vai auxiliar também, contribuir muito para a Hoje a qualidade gente de tem um vida. leque, né, de opções. Com certeza, com certeza. Ju, Ju, foi a volta do live aqui, que é da Carminha. A psicoterapia, ela pode ajudar a reverter o quadro de ansiedade Pode, social?
Pode. A gente não fala em cura, né? Em transtorno mental. A gente fala em remissão de sintomas, né? Por que a gente não fala em cura em transtorno mental? Porque, às vezes, o paciente fica 10 anos, até mais, sem ter nenhum sintoma. E aí, em um determinado momento, ele pode voltar a ter sintomas. Por isso que a gente não fala em cura, a gente fala em remissão, né? Então, a gente pega um paciente com ansiedade social, nós tratamos e colocamos, né? Em remissão total de sintomas. Ele não tem mais sintomas nenhum. Durante quanto tempo? A gente não consegue prever, né? É diferente de um osso quebrado, que tu, botou no lugar, tá ali no raio-x, o osso soldou, tá tudo ok, né? Só se quebrar de novo. É diferente. Transtorno mental, infelizmente, a gente não tem esse diagnóstico, né? Mas a gente tem essa questão que o paciente pode ficar muito tempo sem sintoma algum. Então, o que acontece? A gente, né, guia cognitiva comportamental, né? O que a gente chama carinhosamente de TCC. Então, dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente tem uma série de protocolos, de técnicas, né? Que vão ajudar o nosso paciente a trabalhar, né? E enfrentar essa ansiedade social. Até ele ficar sem sintomas, né? Então, assim, não é um dos tratamentos mais longos que a gente tem, né? Eu acredito aí que a gente já comece a diminuir sintomas de forma mais rápida, assim, até uns 2 meses já começam a diminuir sintomas, né? Então, tem um bom prognóstico, a ansiedade social, né? Tem um bom prognóstico. Apesar de que a gente tem que avaliar o quadro do paciente. Por quê? Porque o que a gente começou a ver na clínica, na pós-pandemia? Que junto com o transtorno de ansiedade social, a gente já tinha antigamente algumas comorbidades bem frequentes. Né? O que são comorbidades? Às vezes o paciente tem transtorno de ansiedade social junto com o quadro depressivo. Então ele tem depressão junto, né? O que deixa o quadro um pouco mais grave. E aí o que acontece? Essas comorbidades se acentuaram no pós-pandemia, né? Então hoje a gente tem muitos pacientes com a ansiedade social e com o quadro depressivo juntos. Né? E aí exatamente onde acaba agravando o quadro. Aí a gente tem que trabalhar esses dois transtornos. Entendi. Você falou ali na questão tipo, do tempo ali. Eu até recebi uma perguntinha aqui no Instagram que perguntou, né? Para iniciar para fazer iniciando a psicoterapia, né, para ansiedade. Eu preciso ir toda semana? Eu acho que isso é bem individual, né? Como é que funciona? Seria mais bem individual. É bem individual. Tem casos que a gente começa eu sempre digo que no primeiro mês, o ideal, né, é ir uma vez na semana. Porque a gente vai conhecer o quadro, a gente vai começar a estabelecer alguns protocolos. Então, uma vez na semana de início. Mas é muito difícil, porque a gente tem essa questão, né, também financeira. Às vezes é muito difícil o paciente manter, né? A gente sabe que, infelizmente, hoje, pelo SUS, é muito complicado ter acesso à saúde mental, né? O tempo de espera é muito longo. A gente tenta de 15 dias, mas a primeira vez, acho que é uma vez na semana. Mas o que acontece? Se for um quadro só de ansiedade social, né, que não seja tão intenso, a gente até consegue já de cara e começar de 15 em 15 dias. Mas a gente precisa avaliar, porque, como eu falei, se é uma ansiedade social com depressão, já requer um pouco mais de cuidado. E aí a gente vai ter um trabalhinho a mais, né? Mas dentro da terapia cognitiva, os nossos protocolos de atendimento são: inicia uma vez na semana, depois a gente já passa para 15 dias, né? Quando o paciente já começa a ter uma melhora, depois a gente já começa ali com a manutenção do tratamento, né? Fazendo o paciente entender o tratamento para que ele consiga depois lidar com as questões dele uma vez por mês até o processo de alta. Entendi. Então, tem muita gente entrando agora na live, só para poder, né, contextualizar aqui. A gente está falando aqui sobre a questão da ansiedade, da pandemia.
Então, a Laís, que é psicóloga, está trazendo assim, várias informações. E você que entrou agora, a nossa live ela fica salva. Então, assim, finalizar, ela fica salva no Instagram da Univita. Você pode assistir, até mesmo compartilhar, né, com alguém que deveria estar assistindo também. A gente sempre lembra de alguém. E só para a gente, né, dar uma relembrada no que a gente falou aqui para quem está entrando. Quando a gente fala ali de ter hábitos, né? Quais hábitos a gente pode adotar para melhorar a saúde mental, né? Você comentou muito da questão ali da atividade física, da Uhum. importantíssimo, de fazer terapia, muito importante. E tem muita questão também que eu vejo que as pessoas sofrem, eu vejo muito pelos meus pais, né? As telinhas dos celulares. Então, assim, qualquer hora do dia, não consegue ter um filtro, né? Então, ali, vejo qualquer vídeo, olho qualquer informação e levo aquilo para a vida, assim, sem ter um filtro, Uhum. né? Prejudicando muito a saúde mental, né? Muito. As redes sociais, olha, não é fácil pra gente. Mas Sim. e também o que acontece muito, que eu vejo no consultório. O paciente tem um sintoma e ele procura no Google. Uhum. E às vezes ele já vem com o diagnóstico pronto. Olha, eu tenho isso. Aí eu Aham. falo, tu veio encaminhado de um outro psicólogo, de um psiquiatra? Não, eu vi no Google, eu tenho Aham. isso. Aí eu Sim. falo, tá, vamos ver, né? Vamos avaliar. Aham. Gente, a gente tem que entender que o Google, ele é tipo sei lá, se a gente botar ali, vai aparecer N informações, né? Sim. É, eu vou te dizer por mim, né? Quando eu tive Covid, eu fui lá, né, e pesquisei no Uhum. Google. Mas sintomas, não sei o que, de Covid. Aí apareceu vários, e óbvio, apareceu os casos mais graves e tal. E aí apareceu uma informação que tinha que ficar monitorando a oxigenação. Aí Aham. eu pensei, ai meu Deus, eu tô com Covid e não fico monitorando a minha oxigenação. Meu Deus. Então, assim, aí eu fiquei pensando, bom, se eu já tô no terceiro dia e não precisei, porque não precisa, né? Porque a gente Uhum. também conhece o nosso corpo. Sim. Às vezes, a gente acaba tendo alguma dúvida e em vez, né, de marcar uma consulta, de procurar um profissional de saúde que vai saber nos orientar, é muito mais fácil a gente ir lá e pesquisar. Só que nem tudo que tá lá é verídico, Sim. Uhum. Com né? certeza. E aí, Porque são vários links, várias informações que às vezes até a gente que é profissional às vezes se perde. sim, com certeza. E aí, esse é o nosso objetivo com o objetivo da nossa live é isso, é compartilhar informação com qualidade, com profissionais que realmente, né, estudam, estão ali lidando com isso todos os dias, para que você não tenha, né, dúvida na hora de pegar uma informação de qualidade. Uhum. Sei que é prático, é fácil de botar no Google. É igual quando a pessoa pega um exame, resultado do exame, ela bota no Google antes de ir no médico, né? Uhum. E já chega Um lá com ótimo exemplo. Um ótimo exemplo, é verdade. Eu acho que o pessoal ali é difícil quem não faça isso, né? sim. Mas nós, né, graças a Deus, eu vejo também que as redes sociais ela tem essa questão um pouquinho ali de ser vilã, mas ela é muito boa se a gente saber usar, né? Sim. Por exemplo, hoje eu vejo que a gente teve muito avanço com a questão das lives, né? É muito Uhum, gostoso a gente estar conversando, são informações, gente, gratuitas, né? uhum, Às vezes, não só nossas, mas tem outros profissionais que fazem e fazem muito bem, né? Trazem de uma forma muito legal algumas informações. Então, uhum. tem informação de qualidade, né? A gente tem que saber filtrar, né? Procura um profissional da área. Eu sempre digo, o meu Instagram é aberto, né? Ah, mas eu não sou teu paciente, não precisa ser. Manda mensagem, tem dúvida, tá com algum. Ah, tô com alguns sintomas, tô me sentindo mal. Manda mensagem, né? A Uhum. gente responde. Com Demora às vezes, mas a gente responde, né? A gente faz uma orientação ali para a pessoa certeza. até ficar mais tranquila, né? Com certeza. Então eu vejo que a rede social também aproxima dessa forma, Com né? certeza. Eu vejo esses dias eu assisti, esses dias não, faz um tempo atrás eu assisti uma live de vocês, muito legal,
né? Que vocês estavam falando sobre alguma questão de obesidade e emagrecimento, e é uma área que eu gosto muito. Então, assim, poxa, são vários temas, Uhum. né? Então, são vários tipos de informações e conhecimento que está sendo disponibilizado de forma gratuita, né? E Sim, ainda fica salvo, isso é muito bom, porque se a pessoa não vê, pode assistir depois. com certeza. E é isso que a gente tem buscado, assim, vários profissionais de várias áreas, de várias cidades também, porque às vezes a pessoa não tem a oportunidade, ou às vezes, não vou lá consultar com o médico em Criciúma ou Tubarão, mas gostaria de saber a opinião dele nesse assunto. Uhum, É uma uhum. oportunidade de ter aquele profissional, de saber como é que ele se posiciona diante de tal situação. Então, é essa oportunidade. As lives, né, estão aqui para isso, né? Uhum. Eu achei muito legal, assim. Eu vejo que tem meio-dia também, né? Isso, a gente faz fast live, meio-dia, que aquelas lives bem curtinhas, só trazendo produtos, né, que a gente está com destaque na semana. Então, assim, Ai, meio-dia que legal. a farmácia, né, das pessoas. Porque às vezes a pessoa não sabe, às vezes sabe o que que é manipulação, né? Ela vai muito além da manipulação de todos os medicamentos, tem atenção farmacêutica, tem as lives com dicas de saúde, tem as nossas ações sociais também. Então, a gente tem sempre buscado se aproximar cada vez mais das pessoas em todas as áreas, né? Uhum. Quando a gente pensou na ação do projeto da Ecobag ali, né, menos poluição e mais saúde, mais vida, a gente pensou na questão assim, não adianta só eu pensar na minha questão de estar bem, ter uma qualidade de vida, mas e o meu entorno, né? E o Uhum. contexto em que eu estou vivendo, como está, né? Então eu preciso fazer a minha parte. Então é a sementinha que a gente está plantando e convida todos para conosco nesse projeto e quem sabe aí, né, inspirar outras empresas, né, a adotar, né, essas ecobags Uhum. também. Então, essa é a nossa missão como empresa diante de tudo que a gente viveu e que a gente, né, tire dessa pandemia muitos aprendizados e que a gente possa se tornar pessoas melhores também. Ai, Fábio, que fala gostosa de se ouvir. Eu acho muito gratificante a gente ver, né, os nossos pacientes que estão aí, né? A Tainá, a nossa nutricionista, tá aqui com a gente. Sabe, né, que a gente tem essa parceria com vocês e é muito gostoso quando a gente sabe que a gente tá com elo, com uma empresa que se dedica em prol, né, que faz além Sim. para os nossos, não só para os nossos pacientes, né? Claro que eu sempre puxo para os meus pacientes, mas para as pessoas que procuram, né? Isso é muito gratificante de ouvir. Eu realmente acho que a gente tem que refletir muito sobre tudo o que aconteceu nos últimos anos, né? Para que a gente possa se tornar melhores. Eu acho que eu sou da área da psicologia, acredito muito nisso. Eu acho que a gente está aqui para mudar, né? Para evoluir. E isso a gente faz no dia a dia, né? A gente faz dentro da nossa profissão, dentro da nossa vida pessoal. Então, eu acho que é bem como tu falou, né? De sementinha em sementinha, a gente vai evoluindo juntos. E isso é muito gostoso. Com certeza, com certeza. Então, turma, né? A gente está aqui, né? Quase uma hora de live. Eu sempre brinco, né? Eu sempre convido as pessoas e falo, ai, 30 minutinhos, né? A pessoa deve se programar para 30, eu não paro de falar aqui. Eu vou te dizer que eu também, tá? Eu tenho uma dificuldade, gente, eu tenho uma dificuldade real de encerrar a live, tá? Se tu me deixar, eu vou ficar aqui falando, falando, falando. Me corta, pelo amor de Deus. Porque eu adoro. Mas Eu adoro fazer live. Eu sempre faço com bastante tempo, porque eu também sempre passo do horário, bem tranquilo. sim, não, mas assim, né? Quero te agradecer, né? Eu acho que a gente pôde, você pôde, assim, de uma forma tão leve, né? Compartilhar tanta informação, uma excelente profissional. Fico muito feliz, assim, ó. E foi tão boa essa conexão, porque assim, ó, convidados, eu só tenho contato pelo telefone, né? A gente nunca se viu no presencial, né? E parece que a gente já se conhece, porque se tornou tão Ai, íntimo e foi tão que bom, bom. que bom. Eu fico muito feliz. Mas logo eu já vou estar aí adquirindo a minha EcoBack e vou bater foto no meu Instagram para fazer os meus pacientes também, viu, gente? Vocês vão me ajudar nesse processo. E assim, a gente tem que falar de uma forma muito leve, né? Porque eu sei que o transtorno mental ele é muito sofrido.
né? Quem tem sabe, né? Quem está nos ouvindo agora, eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto. Às vezes as pessoas falam, ai, mas vergonha de comer fora, né? De uma forma mais ríspida, assim, com as pessoas. Mas gente, quem tem um transtorno mental sofre, tá? Uhum. Para a gente ter um diagnóstico, a pessoa às vezes precisa estar em torno de 6 meses para a gente fechar um diagnóstico de ansiedade social, de transtorno. Então a gente sempre pergunta, quando começou os sintomas, né? E muitas vezes já começa ali na infância, né? Uhum. E ela é uma criança que às vezes a mãe diz, ai, fulano é grudento, ai, fulano é Uhum. bicho do mato, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que olhar para o outro com mais carinho, né? Uhum. Porque não é porque eu sou tranquila em falar em público que a outra pessoa, eu vou desdenhar o que a outra pessoa sente. E não, porque as pessoas sentem de formas diferentes e elas sofrem com isso, né? A pessoa sofre, gente, o isolamento social trouxe muito sofrimento, né? Então Uhum. a gente tem que olhar de uma forma mais humana para a dificuldade das pessoas aí nessa questão de ressocialização, né? De voltar ao trabalho, dos filhos também voltarem à escola, né? Com Com mais certeza. carinho, porque isso gera sofrimento, né? Sim. E gera sofrimento não só para a pessoa, mas gera sofrimento, como a Fábio falou, para a família. A família às vezes não sabe como ajudar, não sabe o que fazer nesse momento, né? Afeta a vida profissional, né? Sim. Porque às vezes não consegue desempenhar uma função como desempenhava antes, Sim. né? Então gera uma série de fatores ali, né, de sofrimento. Então a gente tem que olhar com mais carinho para o que o outro sente. Às vezes a gente pode até não compreender, mas a gente Uhum. tem que respeitar. Com certeza. Com certeza. Então, gente, com essa fala maravilhosa, é bem isso, né? Que a gente, né, pode ser que a gente não entenda, mas que a gente compreenda, que as mãos, que a gente dê a mão, que a gente, né, se coloque ali sempre à disposição, que a gente possa ajudar, né, e transformar essa vida, né, e dizer, né, eu te entendo, vamos buscar Uhum. ajuda, e você precisa de ajuda, eu estou aqui também, né? É, Então, eu é acho sobre. essa frase, eu adoro, sabe, Fábio? Estou aqui. Eu acho que quando a gente diz para a pessoa, eu estou aqui, e a gente realmente está, é muito gratificante. Eu acho que aí ocorre a mudança, né? Por exemplo, eu nunca venho para uma live pensando, é só uma live. Não. Eu venho e eu realmente estou aqui, sabe? Com vocês. Eu acho que a gente tem que estar sempre entregue para as nossas relações, seja ela qual for, né? Então, quando uma pessoa sofre e às vezes a gente fica tipo, ai meu Deus, eu não sei nem o que dizer para ela, diz eu estou aqui. Eu acho que é uma forma tão genuína de ajuda, né? Que a Sim, outra pessoa se sente acolhida. com Deixa eu certeza. ver. É verdade, Kelly. A pessoa sofre, quem os ama também, exatamente, né? E aí volta a fala da Fábio, o quanto é importante, né, a gente estar aqui conversando sobre esses assuntos, porque às vezes tem um familiar e a família, puxa, é verdade, eu posso, né, às vezes fazer uma caminhada com ela, posso ir plantando a sementinha, né, de Com como certeza. tá fazendo para ela procurar ajuda, porque realmente, né, eu acho que sofre todos, até o pessoal do trabalho, muitas vezes a pessoa chega, fica passando mal no trabalho, fica tipo, ai meu Deus, o que que eu faço? Né? Sim. Será que é o meu trabalho? Será o que eu tô demandando para a pessoa que tá fazendo mal para ela e às vezes não é? Então, assim, a gente tem que falar, porque falando que a gente se entende, eu sempre digo, né? É no diálogo, é na informação que a gente consegue fazer a mudança. Com certeza. E é isso aí, pessoal. Assim, ó, agradecemos a presença de cada um que esteve conosco desde o início, as pessoas que entraram agora, tem muitas pessoas que estão trabalhando também. Então, assim, compartilhar com vocês que essa live fica salva. Então, vai ficar salva no Instagram da Univita. E convido vocês também a assistir o nosso vídeo do lançamento do projeto da EcoBag. Então, não deixe de assistir o vídeo, tá maravilhoso, falando sobre o meio ambiente. Então, assim, ó, ficou lindo. E adquira também sua EcoBag aqui na Univita, tanto em Bituba como Tubarão. E muito breve em Garopaba. Laís, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade, por tudo que você compartilhou conosco nessa noite. Mais uma vez, muito obrigado e só gratidão.
Eu que agradeço, Fábio. Agradeço imensamente o convite. Estou muito feliz, de estar participando. Sempre que tu precisar de uma pessoa para live, eu estou sempre pronta, tá, gente? Falou em live, pode contar comigo. Sempre que precisar, eu estou aqui para a gente falar de outros temas, de outros transtornos. Perfeito, então, mas vamos combinar sim, com certeza. A gente quer manter essas lives aí e já convido você na próxima segunda-feira, acho que é dia 22 de agosto, às 8 horas, aqui no Instagram da Univita. Vamos conversar com o Dr. Anderson Pimentel, que é dermatologista, falando dos cuidados da pele, câncer de pele, doenças de pele. Então, já não deixe de participar, vai ser uma live bem importante, já preparando a sua pele para o verão, tá? Gente, ó, a gente que mora em cidade de praia, é uma live que a gente não pode perder. Com certeza. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. Uma boa noite. Tenham todos uma excelente semana e se cuidem. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Tchau.